Queridos irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Série atual, crenças destruidoras. Mensagem de hoje, moralismo. Já falamos sobre pluralismo religioso, sobre universalismo, hoje sobre moralismo. Veja, de acordo com os ensinos de Jesus, os cristãos devem acreditar no céu e no inferno. Vou repetir. De acordo com os ensinos de Jesus, os cristãos devem acreditar no céu e no inferno, na existência do céu e do inferno. A Bíblia se refere ao céu como vida eterna. Alguém já viu isso na Bíblia? A Bíblia se refere ao céu como vida eterna. Isso quer dizer felicidade sem fim na presença de Deus. Céu, vida eterna. Felicidade sem fim na presença de Deus. Mas a alternativa terrível é o inferno, que pode muito bem ser descrito como morte eterna. Se céu é vida eterna, inferno é morte eterna. Separação permanente de Deus e de tudo que é bom. Mas a pergunta é: o que determina o nosso destino final? O que determina se eu vou morar no céu ou se eu vou morar no inferno? O que determina o nosso destino eterno? O que determina se será vida eterna ou morte eterna? O que determina se o nosso destino será a felicidade sem fim na presença de Deus ou a separação permanente de Deus e de tudo que é bom? Uma crença muito comum é simplesmente dizer que as pessoas boas vão para o céu e as pessoas más vão para o inferno. É a crença comum, está no imaginário popular. É simples, pastor. As pessoas boas vão para o céu e as pessoas más vão para o inferno. O grande problema é que não há pessoas boas. Se você acha que as pessoas boas vão para o céu, eu quero lhe dizer que não há pessoas boas. Lembram, quando alguém chamou Jesus de bom, qual foi a resposta de Jesus? Bom só Deus. Lembram? Não há pessoas boas, não há pessoas inocentes, pessoas justas. Você pode até se achar bom quando você se compara com outra pessoa. Mas quando você se compara com a santidade e com a majestade de Deus, você vê o quão miserável e pecador você é. Você pode até se achar bom quando a régua que você usa para medir é o outro, menos favorável do que você. Mas quando a régua de medir é a santidade e a majestade de Deus, somos todos miseráveis e pecadores. Se você acha que as pessoas boas vão para o céu, eu quero dizer que não há pessoas boas. Essa é a crença popular, está no imaginário.
As pessoas boas vão para o céu, as más vão para o inferno. Isso é moralismo. O moralismo é a crença de que eu posso alcançar o favor de Deus, alcançar a salvação, através das boas obras e dos meus méritos. Se eu for uma pessoa boa, se eu viver uma vida ética e moral, então eu vou alcançar o amor de Deus, eu vou fazer por merecer a graça de Deus. É ou não é? É assim. Eu quero levar você ao século V, falar de um homem chamado Pelágio. Quem é que lembra de Pelágio? Alguém já ouviu falar? Século V, um monge que viveu em Roma. Ele ensinou, e aí eu quero colocar o próximo slide. Ele ensinou duas coisas interessantes que nos influenciam até hoje nessa crença de que os bons vão para o céu. Ele ensinou que todos nós nascemos bons. Século V. Todos nós nascemos bons. Bons. E se permanecermos bons o suficiente, receberemos a vida eterna como recompensa. É uma ideia de Pelágio. Pelagianismo. Século V. Monge romano. Que ensinou que todos nós nascemos bons. E se nós permanecermos bons, receberemos a vida eterna como recompensa de uma vida moral, de uma vida ética, de uma vida boa. Pelágio afirmava que o céu é basicamente a recompensa de uma vida moral. Se você tiver uma vida moral, uma boa vida moral, você receberá a vida eterna. O princípio básico é simples. É que a maneira de chegar ao céu é praticar boas obras. São os nossos méritos. Pelágio afirmava, um pouquinho de história. A IPI também é história. Pelágio afirmava estar seguindo os ensinos de Jesus. Mas na verdade Pelágio estava negando o ensino claro do Novo Testamento de que a salvação é inteiramente pela graça de Deus. É inteiramente um dom gratuito de Deus. De acordo com a Bíblia, somos salvos não pelas obras, nós somos salvos pela graça. E não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas porque a graça de Deus em Cristo nos alcançou. Olha o que é que diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, de 8 a 10. Vocês são salvos pelas obras, é isso? É isso que o apóstolo Paulo ensina? Vocês são salvos pela graça. Se tiver uma gota de obras, já não é mais graça. Somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas. Paulo está dizendo assim: eu vou desenhar. Eu vou desenhar. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Mais claro do que isso? Aí ele termina dizendo: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu vou explicar aqui esse texto para vocês. Ora, se a salvação... O que é que Paulo está ensinando? Que a salvação é somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo. Somente em Cristo somos perdoados,
Somente em Cristo somos aceitos por Deus, não com base nas nossas boas obras, não por nosso merecimento, não por causa do nosso desempenho, mas por causa da graça, por causa da fé e por causa de Cristo. Tim Keller, aí eu tenho que fazer essa comparação agora. Porque Pelágio, lembram de Pelágio? Século V. Pelágio dizia o quê? Que nós nascemos bons. Paulo diz que nós nascemos pecadores. Todos, me ajudem aí, todos pecaram e destituídos estão. O que é que Davi disse? Em pecado me concebeu minha mãe. Nós não nascemos bons. Eu fico com Paulo. Paulo diz que nós nascemos pecadores. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Heresia, crença destruidora, que nos afasta da graça de Deus, é o moralismo. Nós não nascemos bons, nós nascemos pecadores, nós nascemos miseráveis. Ele ensinou que a maneira de chegar ao céu é praticar boas obras. Paulo vem e diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu fico com Paulo. Eu fico com o apóstolo Paulo. Paulo ensina que a salvação é somente pela graça, é somente pela fé, é somente em Cristo, é só nele que nós somos salvos, perdoados, aceitos por Deus, não com base nos nossos méritos, não com base nas nossas boas obras, não com base no nosso merecimento, não com base no nosso desempenho. Tim Keller, eu não gosto muito desse autor não, mas eu vou citar. Tim Keller, ele diz assim, olha que raciocínio lógico. Se misturarmos fé e obras, se você disser, sim, preciso ter fé no Senhor Jesus, no que Jesus fez por mim, mas também preciso acrescentar isso ou aquilo, ou não estarei salvo. Então estará dizendo que o que salva não é o que Jesus fez, mas o que você acrescentou. E isso faria com que você fosse o seu próprio Salvador. Fantástico. Gente, se misturarmos fé e obras, se você disser, sim, preciso ter fé no que Jesus fez por mim, ok, mas também preciso acrescentar isso ou aquilo, ou não estarei salvo, então você estará dizendo que o que salva não é o que Jesus fez, mas o que você acrescentou, e isso faria de você o seu próprio Salvador. É simples. Ou nós confiamos que Jesus pagou o preço, ou nós confiamos em nós mesmos. Isso é moralismo. Isso é uma crença destruidora, que nos afasta do evangelho da graça de Cristo, que anula o que Jesus fez na cruz, que diz que Jesus não foi suficiente, porque dizer que eu posso acrescentar o que Jesus fez na cruz, é dizer que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Que quando ele disse está consumado, o preço foi pago, Jesus não estava falando sério. Sabe, é por isso essas crenças, né? Por exemplo, purgatório. Né? Alguém já ouviu falar de purgatório aqui? Né? O purgatório, dentro da teologia católico-romana, é um lugar
entre o céu e o inferno, um lugar onde você não é tão bom para ir para o céu, nem tão ruim para ir para o inferno. Então você vai para o purgatório, e as chamas do purgatório vai terminar a purificação. Acreditar nisso é acreditar que o que Jesus fez foi incompleto. Crente, cristão, nascido de novo, não pode acreditar nisso. É anular a cruz, é anular o sacrifício expiatório de Jesus. Como assim? Eu ainda tenho que pagar alguma coisa? Como assim ainda existe uma chama para me purificar, quando Jesus disse, está consumado? Então tem algumas ideias muito populares por aí, mas que não encontram respaldo nas Escrituras. São bonitinhas, são arrumadinhas, mas não encontram respaldo nas Escrituras. Eu gosto muito do que esse próximo teólogo reformado, pode passar. Eu concordo. Preste atenção aí. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido de Deus. Se tem obras, já não é graça. Preste atenção. A graça de Deus será sempre uma ameaça à natureza humana. Como é, pastor? É. Porque a graça de Deus mina nossos esforços para nos auto-justificarmos. A graça vai contra o orgulho humano e o impulso que todos sentimos de nos orgulharmos de nossas próprias realizações. A graça de Deus é uma facada na gente. Mina o nosso orgulho. Mina a nossa arrogância. A graça vai contra o orgulho humano e o impulso que todos sentimos de nos orgulharmos de nossas próprias realizações. Por que você está pensando agora aí, você sentado, você está pensando assim, peraí, mas eu tenho alguma coisa nisso. Sabe por quê? Porque a graça de Deus humilha a gente. E a gente quer ter controle sobre as coisas. Nós queremos nos tornar senhores do nosso destino. Nós queremos pegar o nosso destino pelas mãos. Nós queremos bater no peito e dizer, não é assim não. Eu que quis. Foi eu que escolhi. E a graça de Deus nos humilha. A graça de Deus mina os nossos esforços para nos justificar. A graça mina os nossos melhores esforços para estabelecer uma lista de exigências e proibições que podemos impor a nós mesmos e aos outros como condição sobre a qual obtemos a aceitação de Deus. A graça de Deus exige apenas uma coisa. A graça de Deus exige apenas uma coisa de você hoje à noite. E não é se pabular, não é se orgulhar. A graça de Deus exige hoje que toda glória, honra e crédito sejam dados a Cristo Jesus. Nós podemos aplaudir? Toda a honra, todo o crédito sejam dados a Cristo Jesus e não a nós. Isso nos humilha. Que toda glória, honra e crédito sejam dados a Jesus Cristo pelo que Ele fez e não pelo que fazemos. E a natureza humana odeia isso. A natureza humana odeia ser dependente, quer ser autônoma, quer ser independente de Deus. Foi assim desde o Éden. Eu descanso na graça de Deus. Você também deveria descansar na graça de Deus. Você não pode acrescentar nada àquilo que Jesus já fez. Fala para a pessoa que está do lado. Todo o crédito a Cristo Jesus. Por mais impopular que a ideia possa ser hoje em dia, a Bíblia ensina o oposto do que Pelágio ensinou. Nascemos num estado pecaminoso. Lembra, Rogério, que Paulo diz lá em Efésios, que nós estamos mortos
em nossos delitos e pecados. Nós nascemos já mortos espiritualmente. Morto não fala, morto não pede, morto não clama, está morto. É preciso que o Espírito vivifique, é preciso que o Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. É preciso que a graça alcance, é preciso que a misericórdia seja derramada, é preciso que Deus tome a iniciativa. Nós somos incapazes. Gente, alguém aqui se acha capaz de viver os padrões morais de Deus? Alguém aqui se acha capaz de obter a salvação por ser uma pessoa boa? Você sabia que o próprio Jesus pregou essa ideia chocante, que o céu é para pessoas mais que se arrependem? O próprio Jesus pregou que o céu não é para pessoas boas que nunca se arrependem, que se acham boas demais. Quer ver? Talvez você não esteja acreditando em mim. Olha o próximo texto. Mateus 9, de 11 a 13. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Pois não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Jesus não veio chamar aqueles que se acham justos. Ele não veio chamar aqueles que se acham bons. Aqueles que acham que podem alcançar o favor de Deus com base no seu desempenho. Assim como os fariseus. Jesus disse: eu não vim para chamar aqueles que se acham justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar aqueles que se acham desqualificados, aqueles que olham para si como miseráveis e pecadores, mas que se olham para si como pessoas necessitadas da graça de Deus. É isso que nós somos, irmãos. Pecadores que reconhecem que precisam da graça de Deus, da escandalosa graça de Deus. Nós não estamos aqui porque somos bonzões. Bonzões? Nós não estamos aqui porque nós somos muito bons. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que somos pecadores. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pessoas que se reconhecem pecadoras e necessitadas da graça de Deus. Quando alguém disser para você que a igreja é lugar de gente perfeita, você diz para ela: não, a igreja é lugar para pessoas como eu e como você, pecadoras e necessitadas da graça e da misericórdia de Deus. Vocês entenderam o que Jesus disse? Eu não vim chamar aqueles que se acham justos, os moralistas de plantão, aqueles que acham que podem alcançar a salvação com base nos seus méritos, mas aqueles que se reconhecem pecadores e necessitados da graça. O céu é lugar para pecadores arrependidos, de pessoas mais que tiveram um encontro com Cristo como Salvador. Para Jesus, ele não divide a humanidade em bons e maus. Não. Ele divide assim: pecadores não arrependidos e pecadores arrependidos. Porque não há não pecadores. Não há não miseráveis. Não há não necessitados da graça de Deus. Mais uma citação para a gente ir caminhando para o final. Eu sei que eu
Eu estou lendo algumas citações mais longas, mas eu acho que vale muito a pena. É por isso que onde quer que o evangelho da graça seja pregado, o moralismo mostra a sua cara feia. Uma vez que você declara que Deus graciosamente providenciou tudo o que precisamos na pessoa e na obra de Jesus, você pode ter certeza de que a natureza humana decaída se levantará em protesto e tentará introduzir em algum lugar uma regra ou regulamento que nós, em nossa força, podemos cumprir, ou uma observância, ou ritual, que nós, sem o poder capacitador de Deus, podemos realizar, e que irá melhorar a nossa posição espiritual ou obter alguma recompensa. Olha aí o desejo do homem qual é, final. Esse é o nosso desejo. Colocar Deus em dívida conosco. É isso. Quando nós acreditamos na salvação pelas boas obras, o que nós queremos no final é fazer Deus devedor da gente. Tem que me salvar porque eu fiz por merecer. Deus não é nosso devedor. Nós somos devedores do Senhor. Agora você deve estar se perguntando aí: pastor, tudo bem, eu entendi. Se a salvação é somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo, se somos perdoados e aceitos com base na nossa fé e não pelas boas obras, para que fazer boas obras? Talvez você esteja se perguntando isso. Qual é o lugar das boas obras na vida cristã? Verso 10 de Efésios: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você percebe que Paulo, ele não ensina que nós somos salvos pelas obras. Ele diz que nós somos salvos para as boas obras. É diferente. As nossas boas obras, elas são a evidência da nossa fé. Nós somos salvos pela graça para vivermos uma vida de obediência e para praticarmos as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos pela graça para viver uma vida de santidade, para vivermos uma vida de piedade, para vivermos uma vida de obediência, para fazer a nossa luz brilhar entre os homens, para que eles glorifiquem ao nosso Deus. As nossas boas obras é a nossa resposta de gratidão. Pastor, por que o senhor pratica boas obras? É minha resposta de gratidão. Flui de um coração grato. Só isso. Não é uma tentativa de barganhar com Deus. É uma tentativa de mostrar a minha gratidão por aquilo que Deus já fez por mim. O papel das boas obras na vida cristã não é de nos salvar. Não é de conseguir que Deus nos ame, ou a aceitação e a aprovação de Deus. As boas obras na vida cristã têm como objetivo expressar a nossa gratidão a Deus pelo amor que Ele já nos deu gratuitamente em Cristo. Pensa em boas obras como um ato de gratidão. É a minha resposta a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim. Não tente barganhar. Como é que se barganha com alguém que tem tudo? Me fala aí. Como se barganha com alguém que tem tudo? Não tente barganhar. Viva a vida cristã com santidade, com piedade, com gratidão. Não tente ganhar o favor de Deus. Viva com gratidão.
Porque você já foi alcançado pela graça. Porque Jesus já te encontrou. Então, você não precisa mais entrar nessa paranoia de tentar fazer coisas para que Deus te ame mais. Ele te ama. Você sabia que não há nada que você possa fazer de bom para que Deus te ame mais? Por outro lado, também é verdade, não há nada que você tenha feito de ruim que faça com que Deus te ame menos. Ele te ama. E Ele tem um plano maravilhoso para você que nos visita hoje à noite. Ele quer que você abandone o moralismo e qualquer tentativa de salvação através de méritos e boas obras. E que você passe a confiar absolutamente e inteiramente em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Quero convidar aqui o Palavra Viva e eu quero que você fique com a sua cabeça curvada, em oração. Não deve haver um pingo de confiança em nós mesmos hoje à noite. A nossa confiança deve estar no Senhor. Jesus morreu naquela cruz sangrenta, foi coroado com uma coroa de espinhos, foi transpassado por uma lança, foi humilhado, escarrado. Jesus sofreu a pior de todas as mortes em nosso lugar. Hoje, eis o dia da salvação, diz o apóstolo Paulo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem alguém aqui hoje à noite, em nosso meio. Eu sei, a mão pesa, o braço pesa, passa um monte de coisas na nossa cabeça, mas é tempo de ter um encontro com Jesus. É tempo, Deus está trabalhando em você, na sua vida, te trouxe aqui, você teve o privilégio de ouvir a mensagem. É tempo de entrega, é tempo de se entregar ao Senhor. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque pode ser tarde. Se te pedirem a alma hoje, para quem será? Então, se tem alguém em nosso meio que sente o toque do Espírito, que entende que hoje é o dia de se reconciliar, de se voltar para o Senhor, faça um sinal onde quer que você esteja. Deus te ama e Ele tem um plano para a sua vida.